noite, na paz do Senhor Jesus Cristo a todos, e que a graça e a paz e as misericórdias do Senhor vos sejam quadruplicadas em Cristo Jesus, o Senhor nosso. Eu quero ministrar a vocês o capítulo 13 e o capítulo 24, o qual escreveu São Mateus, e o capítulo 13, o qual escreveu o evangelista São Marcos, o apóstolo. Então, ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predito por Daniel, preste atenção, estar onde não deve estar, quem lê, que entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Aqui esse capítulo está falando a respeito da grande tribulação. E eu vi aí na internet um que se diz ser pastor, eu vou dizer para você, que está profetizando que amanhã, no dia de amanhã, que é dia 30 de março, irão acontecer várias mortes, porque ele sonhou com um cavalo amarelo. Então eu quero meditar com você a respeito de São Mateus e São Marcos, a respeito deste cavalo amarelo, a qual ele disse que sonhou. Eu vou dizer para você que este cavalo amarelo, qual aparece no livro do Apocalipse, no capítulo 6, eu vou mostrar para você aqui, Apocalipse capítulo de número 6, e o versículo de número 8, que diz: e olhei, e eis um cavalo amarelo, que estava sentado sobre ele, tinha por nome morte, vírgula, ponto e vírgula, e inferno, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado o poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Eu vou dizer para você que ele se diz ser pastor, ele é um castor, eu vou dizer para você a verdade. Porque o que está dizendo aqui, no evangelho qual escreveu o evangelista São Marcos, ele diz da grande tribulação que disse o profeta Daniel. Esta grande tribulação que são 7 anos, meu amigo, minha amiga, você que não entende as escrituras, você que nunca leu as escrituras, esse indivíduo, ele nunca meditou nas escrituras sagradas, que fala sobre 4 cavaleiros, que para vir o cavalo amarelo, tem que vir o cavalo branco primeiro, depois o cavalo vermelho, depois o cavalo preto, e depois o último é o cavalo amarelo. Preste atenção que diz no livro do Apocalipse aqui, veja bem. E olheis, eis o cavalo amarelo, o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, ponto e vírgula. É para você prestar atenção, ô castor, você que está querendo profetizar profecias falsas, como disse o profeta Jeremias. Deus falou para Jeremias: Jeremias, estes profetas profetizam em meu nome, mas eu não mandei eles falarem. E diz as escrituras sagradas, no livro do profeta Jeremias, um profeta chamado Ananias, e este profeta profetizou contra o profeta Jeremias, que estava profetizando a Israel na época, ele dizendo assim que Babilônia ia tomar Israel, e eles iam ficar presos por 70 anos, e não teria como eles fugirem daquela história. E esse profeta Ananias bateu no queixo de Jeremias e disse assim: assim diz o Senhor, que nenhuma maldade virá sobre Israel. Jeremias olhou para ele, e Deus falou nos ouvidos de Jeremias, e falou: este mesmo ano, Ananias, tu morrerás. Acorda você para o meio do evangelho, camarada. Você que fica profetizando mentira, coisas que você nunca leu, nunca entendeu o livro do Apocalipse, nunca entendeu o livro de Daniel, e quer falar bobagem ao povo, querendo assustar as pessoas. Mas eu estou aqui para acordar você para o meio do evangelho. Você que está aí lutando com a vida, lutando para seus filhos, lutando pela sua família.
vou dizer que esse tempo aqui, que disse o profeta Daniel, no Evangelho de São Marcos, eu vou mostrar para você, porque comigo não tem conversa fiada, não tem profecias falsas. E o Senhor não vos abreviasse aqueles dias. Você fala assim, esse ano está demorando, está passando muito rápido, irmão. Os anos estão passando muito rápido. Não, filha. Esses dias abreviados, a qual Deus estava falando aqui, através do evangelista São Marcos, para que ele escrevesse essa passagem. Ele está falando da grande tribulação que ia vir sobre o povo de Israel. E não somos nós que somos povos gentios, nós somos de outros povos, de outras nações. Preste atenção, versículo de número 20, capítulo 13, versículo número 20 do Evangelho São Marcos. E se o Senhor não vos abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que ele escolheu, abreviou-se aqueles dias. E quem são, moço, esses escolhidos? Capítulo 14, a qual escreveu João no livro do Apocalipse, 144 mil judeus, homens que não se contaminaram com mulheres, eles não transaram com mulheres, são homens virgens, 144 mil, 12 mil de cada tribo, de cada estado de Israel. Acorda você, pastorzinho, castorzinho, no meio do evangelho. Isso, profecia bíblica, não é brincadeira, é coisa séria, é coisa seríssima. Estes dias, a qual ele abreviou, porque são 7 anos de grande tribulação, quero que você preste atenção bem nisso. São 7 anos de grande tribulação, e para acontecer esta grande tribulação, meu amigo, meu jovem, meu adolescente, meu senhor, minha senhora, minha criança, que gosta de ouvir a palavra do Senhor, são 7 anos, e para acontecer esses 7 anos, o templo, o terceiro templo de Israel tem que estar pronto, e as nações mais poderosas do mundo vão ajudar Israel a construir esse templo, porque este templo está feito a mesquita dos arábios lá, os muçulmanos, aonde Davi comprou este terreno imenso lá em Israel, em Jerusalém, que é chamada a Sião, diz o capítulo 137 de Salmos, Salmo de número 137, perdão. Então eu quero que você acorde para o evangelho. Enquanto esse terceiro templo não for construído para esses países poderosos do mundo, por que que tem que ser esse país ajudar Israel a construir esse templo, irmão? Porque senão os arábios irão destruir Israel. São vários povos comunistas de bandeira vermelha, estão contra Israel, não querem ver Israel desfrutando das bênçãos que o Senhor vai derramar sobre Israel. E Deus disse assim, se não fosse abreviado esses dias, são 7 anos de grande tribulação, e quando fizer esse terceiro templo, diz que Deus abreviou 3 anos e meio para Israel, de grande tribulação. Acorda você, meu filho, que tantos anos está no evangelho. Eu fiz teologia da IBADERP, eu fiz teologia de tal fulano, eu fiz teologia no Canadá, eu fiz teologia nos Estados Unidos, eu fiz teologia na Inglaterra, irmão. Mas você não fez a teologia de Deus, que é estudar a Bíblia Sagrada, é entender ela, o que ela está dizendo para nós. Você tem que estudar o livro de Daniel várias e várias vezes, centenas de vezes, o livro do Apocalipse centenas de vezes, e pedindo misericórdia a Deus ainda, para que você entenda este livro. E por que tem que ser os 4 cavaleiros, irmão? Vou mostrar para você. O seguia, e foi-lhes dado o poder para matar a 4ª parte da terra. Não são homens, 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste e com feras da terra.
A Escritura diz que o Senhor Jesus disse que será tão terrível este dia da grande tribulação, que nunca houve, ele disse, um dia como este, a grande tribulação contra Israel. O povo judeu pecou contra Deus, eles adoraram imagens de escultura, adoraram outros deuses em letra minúscula, e Deus se irou contra Israel e lançou eles em Babilônia, para que eu e você hoje conhecêssemos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, com espada, morte, com fome, o cavalo preto. Diz que é um cavalo preto com a balança na mão. A balança fala de coisas que vão se minguar na terra. Uma pequena medida, olha só, vou mostrar para você. Eu tenho que mostrar. É pouco o meu tempo, mas eu tenho que mostrar para você. E saiu outro cavalo, aleluia. O terceiro cavaleiro, e ouvi a voz do terceiro animal dizendo: vem. E veio, e olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele estava sentado com uma balança na mão, para pesar a quantidade de comida que é para você comer. Na guerra vai acontecer regras, que você vai poder comer só pouquíssimas coisas. Você sendo rico, você sendo bilionário, você sendo trilionário, você sendo um milionário excêntrico, você vai ter que comer uma comida ralé, uma comida fraca. Isso que é a guerra, meu filho. E tem que vir o cavalo preto, o cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e o cavalo amarelo. É um só. É a besta política, que diz que ele vem com um arco na mão no cavalo branco, e ele está pronto para vencer, que Deus deu poder ao adversário para ele vencer Israel, as estrelas dos céus. A Escritura diz no livro do profeta Daniel. Balança na mão, fome. A comida vai ser regrada para você, para mim, para todas as pessoas que estiverem na terra nesta época. Diz que, eu digo para você que não é agora, é no quarto governo mundial, o governo da Itália, Roma, o capital da Itália. Dali vem a besta religiosa e a besta política. A besta religiosa vem do Vaticano, um país que tem 1000 pessoas e está dentro da Itália, cercada por 7 montes. Acorda você, pastorzinho, para o meio do Evangelho. Você quer matar milhões de pessoas, você quer trazer problemas psicológicos às pessoas, mas eu estou acordando eles para o meio do Evangelho de Deus. O cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo é um governo mundial, que será no 4º governo do mundo. Nós estamos no 1º governo mundial, Estados Unidos da América, a cabeça de ouro. Acorda você, castorzinho, para o meio do Evangelho. Você que fala profecias falsas, fica enganando pessoas, eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar. Aleluia. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se possível, até os escolhidos de Deus. Se possível. Veja bem o que Deus escreveu: se possível, mas não é possível. Você, falso profeta, e você que ali colocou no seu canal este falso profeta, tu pagarás também o preço, camarada. Por estar profetizando coisas falsas para as pessoas na terra. Aleluia. Aqui esse capítulo 13 do livro de São Marcos, e no versículo 14 diz assim: o sermão profético. Continua a grande tribulação, camarada.
Você nunca leu o livro do Apocalipse do capítulo 6. Você nunca leu o livro de Daniel. Você nunca meditou nele. Você nunca tentou entender. E está querendo falar bobagem às pessoas. Aleluia. O cavalo branco é um governo poderoso, um império poderoso que se levantará no mundo. O quarto governo mundial, Itália. A capital, Roma. É o governo império político. É a besta política. Fala de duas bestas no capítulo 13 do livro do Apocalipse, o livro da revelação divina. A besta que surge entre os homens e a besta que surge entre o mar. São duas bestas, a besta política e a besta religiosa. Religiosa. Acorda você, meu filho, para o meio do Evangelho. São Mateus capítulo de número 24. Eu tenho que mostrar isso aqui. Isso não é brincadeira. Veja bem que Jesus estava dizendo: e ouvireis de guerras e de rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus estava falando do livro, estava falando da grande tribulação, mas ainda não é o fim. Tem pessoas que estão falando da grande guerra, terceira guerra mundial, vai acabar todo mundo vai ser arrebatado. Você nunca leu as escrituras, cristão. Você, pastor, que vive ensinando estas pessoas, você nunca leu as escrituras sagradas. Não acorda você para o meio do evangelho, você que diz ser ministro do evangelho, você que diz ser mestre, você que diz ser doutor no meio do evangelho, só fica ensinando bobagem às pessoas. Só quando tiver o terceiro pronto, terceiro templo de Israel construído, que os países mais poderosos do mundo vão ajudar eles a construírem. Vai quebrar aquela mesquita pequenininha dos muçulmanos e vão fazer o grande templo. Esse templo vai ser tão grande que serão bilhões de dólares. Somente o templo de pedra, porque somente o candelabro de ouro que está reservado lá para os judeus custa 3,5 milhões de dólares. Acorda você, meu filho, para o meio do evangelho de Deus. Você que está nas escrituras só fica ouvindo pastores falar. Leia você, o Senhor Jesus diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Você não está buscando o conhecimento de Deus. Oséias 4:6. O meu povo está perecendo, Oséias, por falta de conhecimento. Por um acaso você tem a Bíblia em casa? Você leu o livro de Daniel quantas vezes? O livro do Apocalipse quantas vezes você leu e ainda não entendeu, meu filho? Acorda você para o meio do evangelho. Olha só o que está dizendo aqui, ó. Capítulo 24 de São Mateus, e o versículo de número 9, 7. Porque se levantará nação contra nação. É uma guerra terribilíssima que vai acontecer neste planeta Terra, nos 7 anos de tribulação, que não é a terceira guerra mundial, não. A terceira guerra mundial vai acontecer quando 2 países, que diz o livro do profeta Daniel, que tem 2 braços de prata. Por que 2 braços? São 2 países para derrotar os Estados Unidos da América. Acorda você para o meio do evangelho, meu filho. Se você nunca entendeu isso, acorda você para o evangelho. A escritura diz: levanta-te tu dentre os mortos, e Cristo Jesus te esclarecerá. Reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Preste atenção quando a mulher está grávida.
Tem sintomas nela quando ela está gerando o filho, está formando dentro dela ainda. Nós estamos no começo das dores de parto. Acorda você para o meio do evangelho, filho. E muitos se trairão uns aos outros. Matar-vos-ão, serei odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Está vendo? Na grande tribulação tem o cavalo branco, o cavalo vermelho, que fala sobre o comunismo que vai dominar o mundo, que é a Rússia e a China. Eu vou mostrar para você no livro do Apocalipse. Aleluia, aleluia. No capítulo de número 13, não vai dar tempo, mas eu tenho que falar aqui, no capítulo 13, que diz assim as Escrituras. Capítulo 13, versículo de número 11. E vi subir da terra outra besta, a segunda besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos do cordeiro, e falava como dragão. Qual é o único país do mundo que representa o dragão? É a China, meu filho. E excede todo o poder da besta, e fez que adorassem a primeira besta, que é a besta política, cuja chaga mortal foi curada. E qual é que teve a chaga mortal curada? Satanás, ele foi pisado com o calcanhar de Jesus Cristo e a cabeça dele foi ferida. Mas diz as Escrituras Sagradas que neste dia ela vai ser curada, esta ferida, porque Deus o permitiu. Aleluia, aleluia. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante a esta besta? Quem poderá batalhar contra ela? Preste atenção, meu filho. Como que a Escritura está dizendo, o dragão vai dar o poder dele para a besta. Porque ele vai ver sinais incríveis que ela vai fazer. Acorda você, filho, para o meio do evangelho. Que Deus te abençoe, que meu tempo está terminando. Jesus Cristo te ama, Ele quer te acordar, Ele quer te chamar a tua atenção, você. Diz a Escritura em São Mateus, fala assim, que muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não profetizamos no teu nome? Ele diz: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Acorda você, pastorzinho, para o meio do evangelho. O evangelho é luz para o nosso entendimento, para a nossa libertação, para a nossa salvação destas coisas ruins. Que a graça e a paz e as misericórdias do Senhor vos sejam quadruplicadas em Cristo Jesus, o Senhor nosso. Amém.